Olá, espero que estejas bem. Ahm, e se as coisas não vão bem para ti, eu espero que este vídeo possa contribuir para o seu bem-estar. Faz tempo que eu não faço nenhuma gravação, nem para colocar no YouTube, nem no Facebook, nem live, ahm, por causa de alguns projetos que, graças a Deus, já terminei e brevemente vou partilhar eh, o que tem me mantido ocupado. Mas por muitos anos eu recebo mensagens de várias pessoas, de vários países, que já tentaram e pensam em cometer suicídio e procuram saber se existe sentido na vida e se a vida tem sentido. E várias vezes eu respondo pelo Facebook, pelo Messenger, mas também gostaria de gravar um vídeo e colocar na internet. Existem pessoas que não conseguem expressar, talvez por têm medo de ser julgados, então ficam calados. E pelo menos se eu colocar este vídeo na internet, a minha expectativa e a minha esperança é que possa ajudar mais pessoas. Então, eu vou responder esta pergunta e eu tenho duas respostas para esta pergunta. E eu vou apresentar aqui as duas respostas. Mas no decorrer do vídeo ou no fim, eu vou sugerir e vou recomendar a resposta que eu acho que é a melhor, ok? Sim, então vamos lá tentar responder esta questão. Antes de começar a responder, peço a vossa paciência. Ainda tenho uma certa dificuldade com português, então se eu pronunciar mal alguma palavra, olha, tem amigos que dizem, olha, não precisas dizer isso, fala só. É que me importo muito em poder me expressar bem e comunicar bem, porque isto é importante. Quando ouço algo, uma apresentação, para mim isto é muito importante, que a pessoa que está a apresentar algo se expressa bem e que apresenta bem a informação. Então, quando apresento algo, eu sinto também esta responsabilidade. Mas vamos lá tentar. Ok. Como eu disse, eu tenho duas respostas. Se a pessoa que faz a pergunta acredita que Deus existe, eu diria que sim. Mas se a pessoa que faz a pergunta não acredita que Deus existe, vamos supor que acredita na teoria de Charles Darwin, que o mundo e o universo não só surgiu de forma natural, mas também foi evoluindo por intermédio de um processo natural, envolvendo aí a seleção natural. Se tu acreditas neste conceito de origem, não existe sentido absoluto. Não tem como existir. Existe um outro conceito muito similar ao conceito de origem do Charles Darwin, mas este conceito ela procura unir o conceito bíblico de Deus, que é o conceito de uma influência sobrenatural na origem do universo, do planeta Terra e da vida humana, com a teoria da evolução, que se chama evolução teística. Este conceito propõe que um ser sobrenatural e deu início ao processo do Big Bang e desafastou, tornando-se ausente, e o universo foi evoluindo por si mesmo de forma também natural. Só que ela não surge de forma natural, ela surge de forma sobrenatural, com esta influência, vamos dizer, de um ser divino ou um ser sobrenatural que iniciou o processo do Big Bang, desafasta, e daí o processo natural continua e temos o universo e temos a vida humana. Nesses dois conceitos de origem, que é o do Charles Darwin, que é puramente origem natural, e o conceito de evolução teística, que inclui lá o sobrenatural, nessas duas perspectivas não existe também sentido absoluto. Não tem como existir sentido absoluto. Sempre que se fala da teoria do Charles Darwin, não pode existir sentido absoluto. E no conceito de evolução teística, o ser sobrenatural só aparece para dar início ao processo do Big Bang. E a origem do ser humano
é um acidente dentro do processo da evolução. Não tem nenhum propósito e nenhum sentido absoluto. Muitos ateístas, estudiosos, que entendem a teoria de Charles Darwin, eles reconhecem, e na verdade quem não reconhecer não estudou bem a teoria de Charles Darwin, porque é óbvio que não existe sentido absoluto. Mas filósofos, historiadores, psicólogos ateístas e outros estão a propor que o ser humano deve procurar sentido naquilo que ele faz. Já que não existe sentido absoluto no conceito de origem de Charles Darwin e evolução teística, então o ser humano deve procurar sentido naquilo que ele faz, isto é, no seu trabalho, sim, no seu trabalho, ou as atividades diárias que ele faz, para servir como uma motivação para acordar, para servir como uma motivação para continuar a viver e de procurar fazer algo que te interessa. Eu diria que esta proposta tem um certo valor, mas que ela não vai ajudar. Por que ela não vai ajudar? Porque eu vi um estudo, uma estatística, que dizia que 144 milhões de pessoas perderam o emprego do 2020 durante o Covid. E uma outra fonte diz que 114, outra diz 144 milhões de pessoas. Isso é só 2020. E em 2020, alguns estavam a projetar que 68 milhões de pessoas iriam perder o emprego em 2021. Não sei como terminou e a estatística de 2021 e como é que está 2022. Baixei aí um artigo, mas não li por completo o artigo. Talvez mais tarde possa falar mais um pouco disso. Mas por que eu estou a mencionar estes dados? Se o ser humano deve procurar sentido no seu trabalho, isto quer dizer quem perde o seu emprego perderá o seu sentido, ok? E se 144 milhões de pessoas perderam o emprego durante 2020, né, no contexto do Covid, então esses 144 milhões de pessoas perderam sentido. Vamos colocar o Covid de fora. Existem pessoas que perdem o seu emprego, são despedidos diariamente. Existem pessoas que perdem o seu emprego por outros motivos. Quer dizer que também vão perder o seu sentido, se o sentido vem do trabalho e daquilo que eles fazem. Tem mais algo, um outro motivo, porque não sugiro isto. Nem sempre temos a oportunidade ou o privilégio de trabalhar na área que queremos, ou fazer o tipo de trabalho que queremos, ou a posição que queremos. Às vezes a gente tem que aceitar um trabalho simplesmente para colocar comida na mesa, aí para sustentar a família. Então, esta proposta, esta ideologia que deve-se procurar sentido, ou vamos dizer, uma das alternativas em não ter sentido absoluto é de procurar sentido no seu trabalho e nas suas atividades diárias. Isto é bom, mas não deve ser a única fonte, porque a gente pode perder o emprego e nem sempre teremos a oportunidade de trabalhar na área que queremos e que desejamos e na qual nos sentimos confortável. Tem alguns que estão a propor isto, pessoas famosas. Eu acho que o Jordan Peterson também propõe isto. Jordan Peterson, eu não acho que ele continua sendo ateísta. Eu acho que ele já não diz que pensa como um ateísta, mas eu acho que ele também propõe isso. Não sei se propõe somente que a gente deve tirar sentido no nosso trabalho, mas eu acho que o Sam Harris também, eu acho que já lhe ouvi a propor isto, mas eu diria que como a única fonte de ter sentido não é possível. Mas
ou vamos dizer, não te sustenta. Não é que não é possível, mas não te sustenta, não irás conseguir viver bem neste mundo. Mas isso é o que deve-se fazer quando não se tem sentido absoluto. Deixa eu dar agora outra resposta. Para quem acredita em Deus, obviamente há sentido absoluto, porque existe um ser, um causador que não foi causado de existir, é um ponto de referência não só moral, mas alguém que cria o ser humano e o universo e dá sentido à vida do ser humano. Então, para quem acredita em Deus, existe sentido absoluto na vida. E por causa desse sentido absoluto, eu posso sim procurar fazer algo que eu gosto para trabalhar e viver de uma forma, vamos dizer, mais agradável, certo? Mas o sentido que eu vou procurar no meu trabalho vai estar ligado com o sentido absoluto a qual eu acredito. E este sentido absoluto vai servir como um ponto de referência para este sentido que eu terei no trabalho que farei. Então, esta é a vantagem de quem acredita em Jesus Cristo, quem acredita que Ele criou o universo e etc. Agora, a pergunta essencial é: será que vamos optar por viver com o conceito bíblico de um Criador para a gente ter um sentido absoluto, simplesmente porque ela é melhor psicologicamente para mim, ou porque é verdade? Eu diria porque é verdade. Eu acredito que existe um sentido absoluto na vida porque eu acredito que Deus existe. E por que eu acredito que Deus existe? Porque eu acredito que não existe uma outra perspectiva de criação que vai mais de acordo com as evidências científicas que hoje que temos acesso hoje por intermédio da ciência do que a Bíblia. Talvez deixa expressar isto de uma outra forma. A narrativa de criação na Bíblia, de Gênesis 1 e 2, ela descreve como Deus criou o planeta Terra. E ela menciona como Deus criou os animais terrestres, no mar, as aves e o ser humano. E a descrição que ela apresenta de como ele criou e os mecanismos e os parâmetros que ele criou, cientificamente, isto é evidente. Eu consigo provar isto cientificamente. E eu não acredito nesta criação somente por isto. Tenho outros motivos. Mas eu já analisei a narrativa de criação da Babilônia, por exemplo. E a Babilônia, analisei 5. A mais comum e, vamos dizer, a mais conhecida é da Enuma Elish, que são 7 tabletas, que ela apresenta aí o conceito de origem da vida humana. Quando eu comparo com evidências científicas, eu vejo uma discrepância total. Também analisei a narrativa de criação do Egito, analisei de uma forma geral de 50 países em África a narrativa de criação. E até aqui eu vejo que a narrativa bíblica é mais consistente, coerente e a gente pode verificar fora das escrituras que é exatamente do jeito que a Bíblia descreve. E isso é essencial. Sabes o porquê que é essencial? Porque se o que está na Bíblia é verdade acerca da criação, isto deve ser evidente cientificamente. Porque estamos a falar do planeta Terra, estamos a falar do universo. Então, tem que ter qualquer evidência fora das escrituras que indicam que a Bíblia está a dizer a verdade. Mas deixa eu pôr aqui algo bem claro. Eu não acredito na Bíblia porque encontro evidências científicas fora da Bíblia. Eu acredito na Bíblia como ela é, porque eu acredito que é um livro inspirado por Deus. A fonte do conhecimento é divino. Mas, se for mesmo verdade, então será evidente também fora das escrituras. E eu encontro isto. Então, por causa disso é que eu acredito que Deus existe. E talvez vou retificar aqui algo que eu devia mencionar antes.
é dizer o seguinte: quando eu me refiro em Deus e quando menciono que acredito em Deus, eu estou a me referir ao Deus da Bíblia, o Deus de Gênesis, o Criador de Gênesis 1 e 2. Existem vários conceitos de Deus por aí e existem várias Bíblias por aí. Eu estou a me referir à Bíblia cristã, estou a me referir de Deus, desta Bíblia, da Bíblia cristã, nesse caso, o Criador de Gênesis 1 e 2. Então, qual é a melhor resposta? Sim, porque eu mencionei quem não acredita em Deus, e especificamente quem não acredita que o Deus da Bíblia cristã que criou o universo não existe sentido absoluto satisfatório. Mas quem acredita no Deus da Bíblia cristã existe um sentido absoluto satisfatório que satisfaz e te sustenta durante a sua vida. Qual é a que eu recomendo? Em vez de dizer qual é que eu recomendo, deixa dizer o que o ateu não é, ele já não se identifica como ateísta. O Jordan Peterson, mas quando ainda se identificava como ateísta, ele dizia que não acreditava em Deus, mas ele vivia como se Deus existisse. Por quê? Porque ele diz que, e ele é um psicólogo clínico, e ele diz que o ser humano precisa de absolutos e o ser humano precisa de sentido absoluto. Então, e é óbvio. Por isso é que a gente faz sempre esta pergunta, colocamos sempre esta pergunta: será que a vida tem sentido? Porque o ser humano deseja sentido. E o ser humano, acima de tudo, deseja um sentido absoluto. E é por intermédio do sentido absoluto que tu podes vamos dizer, é melhor ter um sentido absoluto para depois procurar sentido naquilo que tu podes fazer. Então, eu não concordo com aqueles que dizem que o ser humano só precisa de procurar sentido naquilo que faz. Não concordo com isso. Isso não irá sustentar ninguém. Tem muita gente, vamos dizer, que tiveram muitos ricos e muita gente que tiveram muitas oportunidades neste mundo e muitos benefícios neste mundo, que trabalhavam em áreas que eles gostavam, que amavam, famosos, etc. Mas acabaram cometendo suicídio. Por quê? Porque sentido no trabalho e nas atividades diárias não é suficiente. E as coisas nem sempre vão bem. E as coisas podem ir bem. O ser humano deseja algo maior. Yeah. Então, eu espero que este vídeo possa ajudar. Se ainda não se subscreveste na página, convido-lhe para fazer isto. E se tens aí alguma pergunta, por favor, podes enviar pergunta. Tem uma página no Facebook, Restauração. Podes fazer o seu comentário aqui. E se eu receber muitas perguntas, farei um vídeo separado só para responder essas questões. Se for uma ou duas, talvez no próximo vídeo, ao começar, posso responder, ou talvez no fim. Mas espero que isto ajude alguém. E, yeah.